Olá, vai bem contigo? Eu e a equipe do programa Com Fé é Possível estamos de volta para mais uma mensagem de Deus para o teu coração. Graças aos patrocinadores, todos os dias estamos transmitindo uma palavra de fé. Nosso carinho a toda a equipe de Boa Vista Equipamentos, academias em geral, Vienge Projetos de Engenharia e Arquitetura e Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual. Como apoiadores, Moda Vírus e Sebem Móveis. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Para quem tem fé, desejando viver sempre perto de Deus, é indispensável estar frequentando uma igreja. Se isso não fosse tão importante, a Bíblia não ensinaria para vivermos em comunhão com as pessoas e juntos buscarmos a Deus. O que desejamos destacar no programa de hoje é: não seja um desigrejado. Podemos encontrar facilmente pessoas desigrejadas. São indivíduos que focam só em estudar, trabalhar, estar com a família, visitar amigos, e não sobra tempo nem energia para estar todas as semanas numa igreja. Mas a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. A falha é nossa. Alguns, inclusive, enxergam a igreja como uma espécie de prisão que deve ser abandonada o mais rapidamente. Mas isso é um grande equívoco. Jesus nos deixa o exemplo. Ele andava com multidões, se afastava para os montes para orar, mas sempre também ia ao templo, ia para a igreja. E para os cristãos, o maior exemplo é Jesus. Vamos ler um texto que encontramos no livro de Hebreus, no capítulo 10, e o verso 24 nos diz o seguinte: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Todo dia encontro por aí os chamados desigrejados. Pessoas que eram do meio cristão, porém se encontram afastadas das igrejas, alegando que estão magoadas ou ressentidas, apesar de alegarem que não perderam a fé. É um fenômeno crescente a olho nu, ainda mais na nossa sociedade cada vez mais individualista e rejeitadora de compromissos. A própria igreja, assim, vira apenas uma opção de ir, quando queremos. E diante das várias opções que o mundo moderno nos apresenta, vão nos afastando gradativamente da presença de Deus. Analisando muitas histórias destes desigrejados, vi algumas coisas que, no meu entendimento, devem ser evitadas para que não se chegue a tal estado. Acho muito prudente não resumir o seu mundo apenas à igreja. A maioria dos desigrejados que conheço eram pessoas extremamente dedicadas à igreja, muitas vezes quase que morando dentro das igrejas, com inúmeras atribuições e ministérios. É como se o mundo se resumisse à igreja, não tendo vida social fora dela e muitas vezes prejudicando outras áreas da vida, como o trabalho, os estudos e até a convivência com os parentes. Passado um período, aquela pessoa começa a achar que perdeu tempo demais na igreja, que as coisas não aconteceram na vida dela como prometeram, até porque o evangelho que se prega hoje é um evangelho barato, do tipo: seja um bom cristão que Jesus fará tudo por você. Não é assim. Esse tipo de mentalidade é um prato cheio para a decepção e a revolta com a igreja, que passa a ser vista como a vilã, sendo que às vezes
Foi a própria imaturidade da pessoa de querer fazer da igreja uma bengala que contribuiu muito para chegar ao estado em que o indivíduo se encontra. Não devemos agir como os gnósticos. Uma das heresias mais fortes no início da igreja era o gnosticismo. Um dos seus postulados principais é que a matéria era algo ruim, mau, sendo virtuoso apenas o espiritual. Assim, muitos não conseguiam ver Jesus como Deus, julgando ser impossível um Deus tomar a condição humana. No meio religioso, o que vejo muito é algo parecido com essa mentalidade. Muitos irmãos colocam tudo, ou quase tudo, que não seja relativo à igreja, como pecaminoso, como sendo do mundo, caindo em um legalismo sem fim, julgando todos que pensam ou agem diferente. Com o passar do tempo, essas pessoas passam a ser deslocados socialmente, vivendo em espécie de guetos existenciais. E isso nunca foi a proposta do Evangelho, que nos convida justamente a sermos sal no mundo e não sal dentro de quatro paredes de uma igreja. Quem crê desse jeito se torna o tipo de jovem que antes dizia não poder nem beijar antes do casamento. Agora, ele quer sair com várias meninas e, se possível, transar com todas. Se o cara dizia que não podia beber nem meio copo de vinho ocasionalmente, ele agora quer cair de tanto beber e por aí vai. Nesse ponto, a igreja, que até então era o centro de tudo, passa a ser vista como a prisão a ser abandonada o mais rápido possível. Falo isso para entendermos a fraqueza dos desigrejados. Não confunda a igreja e seu líder com Deus. Algo que é sempre falado na igreja, mas parece que emocionalmente muitos não conseguem separar o que é Deus e o que é a igreja, o seu líder. Parece que na cabeça de muitos é como se Deus estivesse no mesmo pacote, o que é um grande equívoco. Nesse contexto, o ambiente das igrejas pode se tornar um ambiente que infelizmente é propício para existirem hipocrisias. Isto porque ali é esperado que todos tenham um padrão ético e moral satisfatório perante todos os demais. Ninguém chega em uma igreja dizendo que está enganando o próximo, adulterando, roubando, bebendo todas, se drogando. Apesar de algumas pessoas fazerem isso às escondidas. Mas Deus tudo vê. Não tem como se esconder. Portanto, meus amigos, quando as coisas vêm à tona, é como se a magia que ligava as pessoas à igreja ou a uma liderança fossem para o espaço. E se essas lideranças da igreja feriram, é um passo para um oceano de ressentimentos e mágoas a ser lembrado por muito tempo. Preste bem atenção no que vou dizer agora. Deus não tem nada a ver com isso. Daí a necessidade que sejamos cristãos maduros e conscientes, pois o cristianismo é uma fé relacional, onde amadurecemos no convívio com os irmãos. Que possamos estar dando ouvido ao que diz Hebreus 10:25. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima aquele dia. Afinal, o que é um desigrejado? É alguém que se cansou da igreja e acha que pode viver o evangelho sem a igreja, instituição. Já ouviu um desigrejado argumentando, tentando se justificar? Geralmente eles dizem: eu sou a igreja,
Sou o templo do Espírito Santo. Igreja não é parede e instituição. E ele também diz: o Senhor não habita em templos feitos pelas mãos de homem. Resumindo, um desigrejado é um cristão que segue as práticas cristãs, aquilo que a Bíblia nos orienta, na sua vida diária, mas que, por decisão, não se relaciona mais com nenhum tipo de igreja institucional. Meus amigos, irmãos, isso é horrível, pois é na igreja que Deus fala com as pessoas de uma forma muito especial. É na igreja que as pessoas aprendem e conseguem colocar em prática, por exemplo, o perdão, aceitando em seu convívio pessoas que não pensam da mesma forma. Com fé em Jesus, é possível você entender e equilibrar sua vida quanto a esse assunto tão importante. Deixe-me explicar por que Deus fez uma instituição chamada igreja. Pela Bíblia, vemos que depois do pecado, a humanidade se perdeu. Deus ia destruir tudo, mas ele criou uma espécie de igreja chamada Arca. Podemos encontrar essa história em Gênesis 6, primeiro livro da Bíblia. Muitos anos após o dilúvio, Deus chamou Abraão. Naquele tempo já existiam religiões pagãs, pois a família de Abraão cultuava deuses pagãos. Mas Abraão ouviu o Deus verdadeiro. Anos mais tarde, Jacó, neto de Abraão, unge uma pedra e a chama de Betel, que significa casa de Deus. Isso está em Gênesis 28 e 19. Os israelitas passaram 400 anos no Egito como escravos, construindo templos de deuses pagãos para Faraó. Deus os liberta da servidão e estabelece um tabernáculo, uma igreja. Você pode ler lá em Êxodo 25. Nos anos seguintes, Deus cria uma instituição chamada Tribo de Levi, que deveria cuidar dos rituais da palavra, da adoração e do louvor no tabernáculo. Depois do tabernáculo, Davi estabelece o templo e seu filho Salomão o constrói. Em 1 Crônicas, capítulo 17, Deus explica que morou em uma tenda de renda durante muito tempo. Em função da inconstância dos israelitas em servir ao Senhor, a Babilônia acaba destruindo o templo. Os livros de Esdras e Neemias contam essa história e também a restauração do templo e dos muros da cidade de Jerusalém. Quando vamos para Amós, um pouco mais para frente, Amós no capítulo 9 e o verso 11, encontramos um texto que nos diz que Deus quer, no futuro, reedificar a instituição que foi derrubada. Eu te pergunto, se havia templos das nações pagãs, por que não haveria um templo judeu? Então Deus, através do seu povo no Antigo Testamento, estabelece o que os desigrejados odeiam: instituição, templo físico, corpo ministerial. Logo, os desigrejados vão dizer: mas isso é algo da velha aliança. No Novo Testamento, no tempo da graça, é diferente. Quer ver que não é? A Bíblia diz: minha casa será chamada casa de oração. E todos os dias Jesus ensinava no templo. É o que nós encontramos em Lucas, no capítulo 19 e no verso 46. Pedro, Tiago e João sempre iam orar no templo. Encontramos isso em Atos 3. A primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos, eles estavam em uma igreja local. Atos 11, 26. Vemos que instituíram cargos eclesiásticos em Atos 14, 23. Para que esses cargos? Para serem usados na igreja do Deus vivo.
eles elegeram diáconos também para a igreja. Paulo nos fala que o ensino deve acontecer em cada igreja. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 4 e o verso 17. Leia você mesmo em sua Bíblia. Então, a galera se junta na igreja e os irmãos têm seu melhor momento de união na igreja. Também quando lemos os textos sagrados, encontramos alguém doente, chame os presbíteros da igreja. Tiago 5,14. Portanto, se Jesus ia à igreja, por que os desigrejados não querem ir? Um exemplo prático, nós podemos comentar uma família. Pai, mãe e filhos. Eles são uma família. São também uma igreja de pedras vivas. Mas eles moram, comem, dormem, assistem TV em uma casa física. A igreja é essa instituição física. Aí eles dizem, não precisamos de casa para sermos uma família. O que em parte é uma verdade. Então essa família pode dizer, vamos vagar pelo mundo, comemos por aí, dormimos aonde a gente quiser, assistimos TV nos botecos ou num supermercado, tomamos banho nos rios e assim por diante. Embora a família não seja feita por tijolos, mas sim por pessoas, pergunto, essa família vai subsistir sem casa? Se subsistir, como viverão? Assim somos nós, meus irmãos. A igreja é formada por pessoas. A igreja não são seus tijolos, paredes, cadeiras. A igreja não é um CNPJ, porém a instituição dá à igreja os elementos fundamentais para a sobrevivência dela aqui na terra. Então, se você é alguém que se ofendeu com a igreja e instituição, reveja, conheça outras instituições, porque o evangelho não funciona no eu sozinho. O evangelho só funciona no nós, a coletividade. A oração de Jesus nos ensina que sua vontade é que vivamos unidos em unidade. Amém? Entendido um pouco mais sobre esse assunto, te convido a voltar para casa, voltar para a igreja. A igreja te acolhe, ensina e orienta para uma vida com Deus. É na igreja que aprendemos a crer corretamente. Somente a fé em Jesus Cristo nos impulsiona para avançarmos, amando as pessoas e ao Deus vivo todo-poderoso. Eu quero orar por você, orar com você também. Se possível, feche seus olhos. Soberano Deus, muito obrigado por teu amor, por tua bondade. Hoje trouxemos essa mensagem para acordar pessoas que estão desigrejadas, pessoas que outrora estavam em perfeita comunhão, convivendo com os irmãos e te servindo a Deus. Pai, nós oramos através deste programa, cura esta alma, sara essas feridas e tira toda a restrição que a pessoa tem criado para não participar ativamente na comunhão em uma igreja. Eu oro, querido Deus, para que todas as feridas sejam completamente saradas agora. É na autoridade do nome de Jesus que eu repreendo todo pensamento contrário, todo ressentimento, toda mágoa, que isso seja curado agora e esta pessoa possa retornar à sua casa, retornar ao convívio cristão. Deus maravilhoso, nós oramos pela igreja como um todo. A igreja não é uma placa denominacional, a igreja são as pessoas que creem em Jesus, que vivem o evangelho
e se encontram todas as semanas num lugar para cultuar, para orar, para louvar ao teu nome. Querido Deus, através deste programa, eu levanto a minha voz e a minha mão para abençoar esta família, abençoar esta pessoa, este jovem ou este ancião que está desigrejado. Em nome do Senhor Jesus, que você volte para o caminho que é Cristo e volte para a comunhão na igreja. Querido Deus, muito obrigado por responder às nossas orações. Somos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Agradecemos o carinho de todos que nos acompanham todos os dias. Está aqui na tela 2 canais muito importantes que você poderá nos ajudar. Toda a equipe do programa Com Fé é Possível está toda semana trabalhando, orando, buscando em Deus uma orientação para trazer a palavra de Deus para a sua vida. E nós precisamos muito do seu apoio. Nos ajude. Um depósito, uma transferência de qualquer valor nos ajudará bastante. E Deus lhe retribuirá, com certeza. Nós também queremos deixar aqui na tela o telefone para você nos ligar, para você mandar uma mensagem, o seu pedido de oração, aquilo que nós pudermos lhe ajudar. Com certeza, nós estamos pregando a palavra de Deus e esta palavra tem o poder de transformar a tua vida. Conte conosco. Também, todas as quintas e domingos, nós temos um poderoso encontro com Deus no auditório da Igreja O Brasil para Cristo, aqui na cidade de Erechim. O endereço está aqui na tela. Rua Sidney Guerra, 915, saída para Gaurama. Um local acolhedor, onde estamos utilizando todos os processos, todos os procedimentos de higiene, os cuidados para que nós estejamos atendendo às determinações legais. Acima de tudo, Deus tem uma bênção para a sua vida. Participe conosco. E, no demais, nós queremos desejar para você uma semana maravilhosa, um tempo especial, você vivendo em comunhão com Deus, com os irmãos, numa igreja. Guarde esta mensagem e seja abençoado. Até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Paulina, where you going to? A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.